governo federal decidiu encerrar a pesca da tainha na modalidade de arrasto de praia após chegar o limite previsto no sistema de cotas da safra de 2026. Em Florianópolis, inclusive, a prefeitura criticou a medida e afirmou que a restrição impacta numa das principais tradições culturais e econômicas da cidade. Geiseriel Cunha está ao vivo para a gente falar mais sobre esse assunto. Oi, Geiseriel, bastante polêmico, né? Inclusive pescadores lamentando muito aí, né, já essa questão da cota antes do início da safra e agora chegando rapidamente aí, atingindo os 90%. Isso mesmo, inclusive essa medida ela foi tomada justamente porque o Ministério alega exatamente isso, que foi alcançado aí esse limite de 90% da cota coletiva. Cota essa que foi definida entre o Ministério de Pesca e Aquicultura junto com o Ministério do Meio Ambiente. A cota para essa temporada era de 8.168 toneladas e, de acordo com o Ministério, essa cota foi alcançada. Bom, essa medida ela foi publicada, inclusive, no próprio site do Ministério de Pesca e Aquicultura no domingo à tarde, por volta das 15 horas. E a publicação, inclusive, dava um prazo de 24 horas para que os pescadores fizessem o último descarregamento, ou seja, fizessem o último cerco e a possibilidade, então, de fazer um cerco e retirar a tainha. E, inclusive, se o prazo é 24 horas, até hoje, então, 3 horas da tarde, faz-se necessário aí esses pescadores que têm esse tipo de modalidade de arrasto de praia, façam então esse último lanço, esse último arrasto e a última oportunidade, por assim dizer, e possibilidade de tirar tainha da água. É claro que essa medida ela gerou alguns descontentamentos, não somente em instituições estaduais, mas também municipais aqui em Florianópolis. De fato, a prefeitura já se posicionou, alguns pescadores também. A gente, inclusive, tem mostrado essa atividade desde o início, né? Essa safra da tainha sempre rendendo belas imagens, muita renda, muita união da comunidade. E agora, de fato, essa decisão aí por parte do Ministério de Aquicultura e Pesca do governo federal. Bom, para falar a respeito disso, sobretudo do posicionamento aqui de Florianópolis, eu estou com o Gabriel Euclides Lemos, que é subsecretário de Pesca, Maricultura e Desenvolvimento Agroalimentar aqui da cidade, para falar a respeito dessa decisão que afeta, sim, diretamente não somente o produtor, mas até mesmo o consumidor final aqui nos balcões das peixarias. Gabriel, primeiramente, bom dia, bem-vindo aqui ao SC no Ar, obrigado por estar aqui para trazer também esclarecimentos e o posicionamento também da própria cidade. Isso afeta diretamente, né, todo o pescador e também gera uma certa indignação, por assim dizer, né? Bom dia. Muito bom dia. Com toda certeza, né? Afeta toda uma cadeia de pescadores artesanais, tendo em vista que a gente tem em Santa Catarina um número baixo de quase 5 mil pessoas fazendo essa atividade, que hoje não podem mais fazer a partir das 15 horas. Florianópolis, consequentemente, também sofre muito com isso, né? E a pesca artesanal, ela acaba sendo totalmente prejudicada porque o nosso pescador, em plena safra, no auge da safra, quando o peixe está no nosso litoral, no nosso mar, consequentemente não poderá mais pescar. A gente vê, né, secretário, que a própria cota deste ano, ela já foi pedido dos próprios pescadores porque tinha até menos, né, possibilidade de captura no ano passado. Esse ano aumentou essa cota, mas ainda assim seria insuficiente, por assim dizer, porque tem muito peixe chegando, né? O que acontece? A cota, na verdade, ela sempre foi um número reduzido, o número é sempre baixo para a safra. O que aconteceu é que a gente teve uma super safra do mês de maio. Muito peixe num curto período. Consequentemente, ela foi batida muito cedo. Estamos dia 6, 7 de junho, né? Hoje dia 8, consequentemente, e já não pode mais pescar. O ano passado também, a cota também foi atingida. No final, foi reposto aí mais umas 150 toneladas para que pudesse pescar. Mas a cota é algo que realmente ela agride a nossa pesca artesanal. E estamos com outro problema. Daqui a pouco tem um emalha anilhado, que já está com 700 toneladas, daqui a pouco vai, consequentemente, fecha o emalha anilhado também, e aí acaba a pesca em Santa Catarina. O senhor tem conversado com alguns pescadores? Como é que tem sido a fala deles em relação a essa medida do governo federal? Na verdade, o pescador ele é sempre contrário, nós também somos contrários à cota, claro, né? O pescador ele tem a preocupação porque hoje eles não podem pescar, muitos estão com medo porque ele ainda não tem essa interpretação se pode ou não pode, mas consequentemente aguarda, né? A gente sabe que hoje tem uma reunião do GT da Tainha, lá do governo federal em Brasília, e a gente torce e espera com toda certeza que a gente possa ter uma boa notícia aí no final do dia para que a pesca possa continuar. Então tá bom. Inclusive nós ouvimos também, Gabriel,
Associação dos Pescadores de Arrasto de Praia de Santa Catarina. O vice-presidente José Henrique Francisco dos Santos falou com a gente, expressando também o sentimento diante dessa tomada de decisão por parte do Ministério de Pesca e Aquicultura do governo federal. Vamos ouvir. Solicitamos uma reunião extraordinária do Grupo Técnico de Trabalho da Pesca da Tainha, que é coordenado pelo Ministério da Pesca, para que nós possamos verificar a possibilidade de remanejamento de cotas, né? De algumas modalidades que não vão conseguir atingir ou que de alguma forma também, depois de encerradas, né, e possa ser remanejada. Então tá aí, portanto, né, o pedido da Associação dos Pescadores de Arrasto de Praia já é por uma possibilidade de remanejamento dessas cotas para outras modalidades que vão acabar também sendo afetadas no decorrer da safra, né? Como o Gabriel falou, muitas dessas cotas foram alcançadas justamente por conta dessa super safra que aconteceu no início de maio. Mas por hora, essa é a decisão. Pode ter possibilidade de uma mudança, mas por hora, até às 15 horas, todos os pescadores da modalidade arrasto de praia devem retirar suas embarcações da água e não fazer, portanto, mais nenhum cerco a partir de hoje, 3 horas da tarde. Karina, volto contigo no estúdio. Obrigada, Jezerel Cunha, falando ao vivo com a gente, trazendo inclusive o posicionamento aí da Prefeitura de Florianópolis com relação aí a essa suspensão da safra da tainha na modalidade de arrasto de praia. A gente segue falando dessa situação, porque essa decisão do Ministério da Pesca gerou aí, né, muita repercussão. Paulo César, vamos ampliar aí esse assunto, porque agora é tentar reverter a situação. Muito bom dia para você. Bom dia, Karina, para você que está com a gente. Quando a gente traz a temática da pesca da tainha, é sempre um misto de sentimentos. A gente viu aí na semana passada um movimento muito grande e hoje a gente se depara aí com um cenário totalmente diferente que pegou muita gente de surpresa já no domingo. A movimentação política é natural, ela é saudável e necessária para que, inclusive, alguns cenários sejam revistos. É um ano atípico, é um ano complexo, mas precisa ser revisto com responsabilidade e seriedade. A semana passada foi, sim, de comemoração dos pescadores que usam a modalidade de pesca de arrasto. Mas, como o bom e velho ditado sempre diz e nunca falha, a alegria de pobre dura pouco. Com lanços incríveis que garantem, inclusive, o aquecimento econômico para o mercado pesqueiro, com a comercialização da tainha nesse período de frio, o fantasma dos pescadores era a cota tão discutida há anos. Enquanto a Associação do Arrasto de Santa Catarina se preparava, inclusive, para uma reunião de emergência com o grupo técnico em Brasília, por conta da aproximação do limite de captura em águas catarinenses, é claro que o Ministério da Pesca emitia um comunicado encerrando a temporada. Para o governo federal, a cota tinha atingido os 90%, ou seja, 1.190 toneladas. Isso no domingo. Alvoroço entre os pescadores e lideranças que dependem ou defendem, inclusive, a ampliação nessas cotas estabelecidas de forma impositiva. Mas a pergunta é, os técnicos de gabinete de Brasília conhecem a realidade de Santa Catarina? Tomar decisões arbitrárias sem direito a debate amplo só desgastam ainda mais as poucas ou nenhuma relação. No ano passado, esse mesmo impasse gerou debate judicial. E em uma das audiências de conciliação, a Justiça determinou que o governo encontrasse uma solução, suspendendo, inclusive, o processo. Esse ano, o governo catarinense já confirmou que vai ajuizar mais uma vez o caso do encerramento da cota. Ontem à noite, o Grupo ND já tinha essa informação de que o governador Jorginho Melo vai judicializar a decisão do MPA, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Inclusive, trouxemos no jornal ND dessa segunda-feira. Pelo menos hoje, o ministro Edipo Araújo, ministro da Pesca, vai se reunir com a equipe técnica para tentar amenizar a crise, já que a temporada de captura vai até 31 de julho, ou seja, a gente está falando de um período bem antes. Politicamente, não é nada agradável para o governo federal. Por isso, uma mudança pode ser sim considerada ainda nesta segunda-feira. O problema, Karina, é que depois do leite derramado, todo mundo quer enxugar, todo mundo quer limpar a bagunça. Mas será que não há um planejamento? Será que não há diálogo entre os pescadores e o próprio governo federal? Será que o Ministério da Pesca participa? Bom, nós procuramos o Ministério da Pesca ontem, durante a noite ainda, para tentar viabilizar uma informação mais fidedigna do que pode ser feito, mas naturalmente até agora a gente não obteve resposta. Lembrando que a gente tem uma superintendência em Santa Catarina e ela também precisa se posicionar porque tem uma equipe aqui e tem um superintendente que representa a União.
e ele precisa ser presente também entre os pescadores. Vamos seguir acompanhando aí, né? O fato é que hoje está encerrado a partir das 3 horas da tarde, né? Ranchos fechados, barcos recolhidos e pescadores, então, com as redes agora paradas, porque chegou-se aí aos 90% da cota. E discutir judicialmente não era o mais agradável. Com certeza.